Toda quinta-feira, às 20 horas, no podcast Fala Mulheres, Regiane Castro recebe mulheres empreendedoras para entrevistas dinâmicas e cheias de conteúdo. Histórias inspiradoras, dicas valiosas e muito aprendizado esperam por você. Não perca! Ao vivo no YouTube, Fala Mulheres, o espaço onde a voz das mulheres empreendedoras ganha destaque. Esperamos por você. Olá, tudo bem? Hoje no nosso podcast queremos receber a nossa convidada de hoje, que é conhecida de todos os nossos laranjeirenses. Nesse podcast hoje, dessa quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, em Laranjeiras do Sul, nós recebemos a dona Terezinha Gurtati, a Terezinha da Princesa dos Campos. Nós não precisamos aqui nominar muito o currículo dela, porque nós vamos ouvir dela toda a história de sua vida, toda a sua trajetória dessa mulher empreendedora. Seja bem-vinda, dona Terezinha, no nosso podcast Fala Mulheres. Olá, tudo bem? Tudo ótimo, que alegria receber a senhora no nosso podcast hoje. Queremos que a senhora, já de início, fale da sua trajetória, da sua vida, que sempre nós, mulheres, temos uma história muito importante para chegar até onde que a senhora já chegou. Então, fale um pouco da sua família, onde que a senhora chegou em Laranjeiras, Então, fique à vontade, que o podcast hoje é todo da senhora para ouvir a sua história, que ela é uma história maravilhosa, encantadora, que nós temos para refletir e que é exemplo para muitas mulheres de Laranjeiras do Sul e da nossa região também. Então, eu cheguei em Laranjeiras, eu tinha 4 anos. Então, daí estudei aqui e em 64 eu casei. 25 de janeiro de 64. Eu tive 6 filhos, tenho 14 netos e 5 bisnetos. Em 64, 3 de março de 64, eu comecei no meu trabalho na Princesa dos Campos. O meu marido já trabalhava e eu, então, comecei ajudando ele e continuei e estou até agora. Uns 60, já vai fazer 61 anos. Dona Terezinha, na sua trajetória, na sua história de vida, que a senhora começou sendo já empreendedora, na sua família, a senhora em Laranjeiras, quando chegou, como que era tudo isso? Como que tudo começou, Além da tua história de como começou, qual que é a sua maior motivação que levou a senhora a se tornar essa empreendedora? Foi meu marido. Eu comecei junto com ele e assim eu fui aprendendo e fui gostando, aonde eu peguei amor pelo serviço. E quando a senhora começou esse trabalho com ele ali, a senhora já falou que a senhora teve seus 6 filhos. Como que foi para a senhora conciliar esse seu trabalho junto com a família, com as crianças, Porque logo que a senhora casou, a senhora já começou a trabalhar. Sim, comecei a trabalhar, porque eu demorei um pouco, eu já fazia 3 anos de casado quando eu tive o primeiro filho. Mas, enquanto eles eram pequenininhos, eles ficavam na rodoviária comigo. Eu tirava a passagem da mão, embalava o carrinho com o pé. E daí, depois, já quando eles estavam já com 1 mês ou 2, eles já ficavam em casa com a empregada. Mas eu criei os 6 filhos trabalhando, não faltei do serviço e sempre dei conta. E nesse tempo que a senhora estava trabalhando, que a senhora começou trabalhar com o seu marido, que a senhora falou que ele já trabalhava, na empresa, fala para nós, a partir de qual momento que a senhora se tornou a empreendedora, que a empresa passou para vocês e vocês começaram a administrar, vocês já não eram mais
CLT, como fala, né? A senhora já era empreendedora. A senhora lembra o ano que a senhora começou, né? Como que era aquela época que a senhora começou? Foi em 70. Em 70 que a gente passou, como a gente trabalhava para a empresa dele, a gente foi terceirizado, né? Então, ali que a gente tinha que trabalhar mais, se dedicar mais. E Não tem problema. então, porque precisava ter resultado de venda, daí a gente tinha passagem, daí logo começou a encomenda, daí a gente já tinha os fretes para fazer. Então, ali a gente foi aonde a gente admitiu que tinha que ser um trabalho bem feito. Sim, então se tornar empreendedor em aquela época, né, em 60 e poucos anos atrás, era muito diferente, né? Sim, muito diferente. Onde eu podia ter meus filhos ali, né? Porque agora já não tem como, mas antigamente a gente já podia ter os filhos junto lá. E também é onde eles foram aprendendo, porque passou 5, só uma que não passou lá pela rodoviária, mas os outros todos aprenderam a vender passagem e aprenderam a fazer frete também. E até ajudar nas entregas também eles ajudavam. Além dessa, como a senhora se refere à importância desse núcleo familiar que a senhora começa a nos falar aqui para nós, dele ter participado junto com a senhora sendo empreendedora, a diferença que era aquela época e hoje, né? Que a senhora levou, seus filhos todos passaram para lá, começaram por lá num trabalho já. Então, a grande importância que é de você ser a mulher empreendedora, de ter a família e ainda ter dado oportunidade para seus filhos também, porque há 60 anos nós estamos falando de quantas décadas aí, né? E então se refere muito à oportunidade também que passaram muito em suas mãos, né? Sim, e meus filhos eu ensinei como trabalhar, a respeitar as pessoas, ter amor no que está fazendo. Então, eles, além de me ajudar, eles aprenderam também como que é a vida. Porque se você não ensina eles desde pequeno, eles não vão aprender. E assim eles dão valor para a vida. Não vão sofrer, assim, não sofrem mais tarde daí. Sim. E a senhora, quando empreendedora, que é o desafio maior que a senhora enfrentou, trabalhar numa empresa que era vista mais como uma questão de pessoas masculina, né? Mulher não se trabalhava 60 anos atrás, quase. Então, assim, o maior desafio que a senhora enfrentou, trabalhando na sua empresa, que era uma empresa que era vista como na parte masculina. E a senhora sendo a mulher, a mãe que estava ali, qual foi o maior desafio para a senhora nesse trabalho? Eu não tive assim tanta preocupação, porque eu estava junto com meu marido. Então, não, assim, ele não me afetou tanto. E daí depois, quando eu perdi meu marido, que ele faleceu, eu tinha os filhos ali junto. Então, eu não me sentia assim sozinha. Que bom, né, que tem essa parte, né? O núcleo familiar ele é importante dentro de uma empresa também que se trabalha, que repassa essa informação, essa cautela, né, de você estar trabalhando junto. Dona Terezinha, voltando à questão da família, né? Eu queria que a senhora falasse para mim também, para todos os nossos internautas que estão aí nos assistindo, a dona Terezinha, sua família, seu pai, sua mãe, eram de Laranjeiras do Sul, vieram da onde, né? Fala para nós a sua história do seu pai e da sua mãe quando a senhora chegou em Laranjeiras. Meus pais, eles são de Irati. Eu nasci em Irati também, para frente um pouquinho, no interior, e meus pais são de lá. O meu pai, ele era agricultor, e a minha mãe era doméstica. E são em vários irmãos? Tenho 5 irmãs e 2 irmãos. Aonde que agora, 6 anos atrás, eu perdi um.
Os restos, os Os outros irmãos todos, estão juntos, todos né? vivos. Então. Que maravilha, né? Eu disse, não, ninguém, só eu que moro aqui. Eles moram tem Guarapuava, Ponta Grossa, São Mateus do Sul. Que bom. Qual que é o maior orgulho que a senhora sente de sendo uma mulher, a mãe, a esposa, a avó, desempenhando essa função dentro de um trabalho hoje que dentro sendo empreendedora, né? Qual que é o orgulho que a senhora sente, que a senhora carrega? Olha, hoje eu sou a que trabalho na empresa Princesa dos Campos, mas a senhora como mulher, o exemplo que a senhora se refere é isso para as mulheres hoje que estão nos assistindo aí, que passam por dificuldade, que não sabem muitas vezes aonde levar os seus filhos para trabalhar. E aí você vê o exemplo da dona Terezinha. Então, eu quero que ela fale para nós, nessa parte aí dela, enquanto mãe, enquanto mulher, desse orgulho dela de ter trabalhado não, porque ela ainda trabalha, pessoal. Ela vai chegar nessa história ainda ali que ela trabalha ainda. Então, para falar para nós essa parte aí para nós, dona Terezinha. Sinto orgulho porque eu trabalhei com amor. A Princesa dos Campos sempre foi a minha casa, foi minha vida. Então, eu tenho orgulho de ter feito um trabalho bem feito. Né? Eu fiz um trabalho que eu fui reconhecida pela empresa, né? Que fizeram essa homenagem para mim como reconhecimento do meu trabalho. Então, eu me sinto com orgulho de ter feito assim, bem feito com amor, que é isso que precisa. Você tem que pôr amor no que você está fazendo. Vamos mandar um abraço para todos os nossos patrocinadores. Eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal da Autobras, para a Rose Buren. Quero também mandar um abraço aqui para a Juliane Usviak, para a Tamires da foto, a Tami da fotografia, né? Quero mandar um abraço para o Estúdio Inova, para a Tati Docinhos, que já passou por aqui, que está hoje em Verão Soares, mas ela retorna a Laranjeiras do Sul daqui a uns dias com vários outros cursos. Nós temos também a Maria Bonita, a Si Carvalho, que foi a nossa convidada antes, que passou aqui também trazendo sua linda história. E também a Ticiane, a nossa primeira dama do Marquinho, que é uma das patrocinadoras também do nosso podcast Fala Mulher. Então, para que nosso podcast continue contando essas histórias das mulheres, essas histórias sempre que nos enaltece todos os dias. Falar hoje de mulher empreendedora, ele se torna cada vez... Você tem que estar levando sempre o exemplo de quem nós já passou e já está aí cada dia trazendo a sua história de vida. Por isso que o podcast hoje ele está com a dona Terezinha, ela que tem uma história de vida maravilhosa, que foi homenageada e que tem 61 anos trabalhando num local só. Hoje é difícil, né? Hoje é difícil, assim. Então, assim... E meus filhos também, eles trabalham também. Ninguém mudou de emprego. Começaram no mesmo e continuam. Isso é importante. Na sua parte operacional, como que eram as crises que acontecia quando a senhora começou a trabalhar? Aquele tempo não tinha nada de tecnologia, né? Era uma máquina. Como que era quando a senhora começou? E as crises financeiras, como que era aquela época? Passa para nós essas informações. Teve plano real, teve essas... Aí o que afetou na parte de transportes? Então, quando eu comecei, a passagem era manual. Você se emitia tudo na mão. E a encomenda também, era tudo manual. Então, depois a gente começou com as passagens pré-emitidas, que dela já vinha o itinerário e o valor, daí você só colocava a data. Daí depois que foi informatizado. Mas era bem difícil. E também porque o asfalto chegou mais tarde. Era estrada de chão. Então, a gente tinha que ficar esperando os ônibus. Meu marido passava a noite
esperando o ônibus que vinha de Guaíra, de Foz, porque encalhavam, quando chovia, encalhavam, passavam com 3, 4 horas de atraso. Então, era uma das dificuldades que a gente tinha, porque não, o asfalto demorou bem tempo para passar aqui, né? Então, essa foi uma das crises operacionais que a gente fala, né? Que vocês Isso. enfrentavam. Uma de não ter asfalto, Isso. né? E outra questão de ser tudo manual, que se não tinha telefone, como que se comunicava. Então, o telefone, nós tinha rádio amador. A gente falava com a empresa, tudo pelo rádio amador. Pelo rádio amador. E daí, quando saiu o telefone, nós fomos um dos primeiros que tinha o telefone. O telefone de riscar, né? Aquele que riscava, né? Mas a comunicação era tudo por rádio amador. Agora, se quebrava um carro numa altura, daí você demorava para ficar sabendo, porque não tinha telefone. Então, era esperar vir o socorro e tal, e você, sem saber, não tinha o que se explicar para o cliente o porquê do atraso, né? Mas era sempre assim. E sempre teve problema de atraso ou não? Ele depende, porque que nem agora. Agora tenho bastante atraso, mas por quê? Então, recapamento do asfalto, né? Tem esses acidentes que sempre está dando, então sempre dá um atraso. Dificilmente que ele venha assim no horário, porque tanto do lado de Cascavel como do lado de Guarapuava tem recapamento de asfalto. E o povo também reclama bastante, né? Reclama bastante. Tem as pessoas que entendem, tem as pessoas que não entendem. Como se fosse vocês o culpado, né? Isso, então, E a questão na encomenda é a mesma coisa. O caminhão atrasa, já ele, por exemplo, ele pede hoje a encomenda, ele já quer que chegue hoje. Não tem. O caminhão vem, ele traz as encomendas, mas ele também tem os problemas da estrada. Então, nada dá para você fazer na hora. Tudo tem que ter um planejamento, né? E Isso. aguardar também, né? Como que a senhora vê a questão do transporte público, né? Como a senhora vê hoje o transporte com tanta tecnologia, com tantos avanços, mas a senhora vê hoje como que ele está para o futuro? Qual que é a tua visão que a senhora tem hoje? 60 anos trabalhando com um tipo de transporte, passando toda essa dificuldade que a senhora já passou, e assim, na tua experiência, o que a senhora vê a visão para o futuro nessa área de transportes aí? Eu acho que vai melhorar, porque sempre está assim. A gente demorava antes para fazer os fretes. Agora, como ele é tudo informatizado, ele já não tem aquela demora tanto de preencher os conhecimentos, né? Então, eu acho que vai melhorar bastante. Então, pela experiência, né, que a senhora tem, você vê que vai buscando, né, vai se inovando, vai tendo sempre aquele mundo, né, diferente lá. Como que a senhora manteve, né, toda essa paixão, todo o teu negócio, 61 anos na mesma empresa, que continua ainda? Esse amor que a senhora acabou de falar, né? Como que a senhora vê isso, esse amor, né? Faz parte quase da sua família? Porque, pense bem, com tanto tempo, eu me sinto em casa, tanto na rodoviária como na encomenda, eu sempre me senti em casa. E onde eu agradeço muito a Princesa dos Campos por ter me dado essa oportunidade, por eu ter chegado onde eu cheguei. Então, isso aqui eu devo tudo à Princesa dos Campos e à minha família, que sempre me apoiou, que sempre me ajudou. A senhora estava me falando que a senhora continua ainda trabalhando, né? Sim, continua com a rodoviária, lá com as passagens, e nós também temos serviço de Prinex, que é os pacotinhos, que vai no bagageiro do ônibus,
você coloca na rodoviária e retira na rodoviária. Então, eu vou continuar, não vou parar de trabalhar. Então, quem quiser encontrar e conversar com a dona Terezinha, pode continuar sempre indo na Princesa dos Campos, que ela vai estar lá. Lógico que ela não vai estar fazendo todo aquele horário, tudo que ela fazia antes, né? Porque mesmo hoje ela está, a gente pode falar que ela tem 80 anos, né? Então, é um orgulho para nós conversar com uma mulher com tanta experiência. Nós aqui poderia ficar horas, né? Conversando, porque temos tantas informações para passar. Mas a nossa finalidade é conhecer a sua história, né? A sua história, a sua experiência, para que você que está aí nos assistindo, muitas vezes já está há 10 anos com a empresa, mas a crise financeira, a dificuldade, e às vezes aí quer largar, abandonar. E aqui nós temos o exemplo da dona Terezinha, que em todas as crises que não se tinha, pare e pense, não tinha asfalto, era tudo manual, não tinha telefone, e ela resistiu todo esse tempo. E ela continua hoje ali. Então, criou sua família, então, e na Nigérias do Sul, quando você fala Dona Terezinha da Princesa, todo mundo conhece. Porque sabe da sua história, sabe da tua persistência. Então, você, nossos internautas, que está aí nos assistindo, tanto faz as nossas mulheres, quanto os homens também. Que agora, esses dias, eu fui cobrada. Você só fala das mulheres. E os homens, onde que ficam? Eu falei, não, os homens também têm essa parte para levar para vocês também, a experiência que é, né? A mulher sendo persistente, a mulher batalhando sempre. Ela começou com seu marido, depois ela perdeu ele e continuou na empresa. E ainda continua até hoje, que ela tem os seus filhos que ajudam ela lá também. Então, você, nosso internauta, não desista, persista, busque apoio, busque algo e busque conversar com essas pessoas e ouvir suas histórias de sofrimento, como foi no começo, e onde ela está hoje e continua trabalhando. Então, assim, são histórias que a gente, cada dia que passa, se apaixona mais e quer ouvir mais, né? Eu quero que a senhora fale para nós a questão de legado, né? O seu legado, que a senhora falou que seus filhos, né, sempre estão com a senhora, mas o legado hoje que a senhora deixa. A gente sabe que estão lá, a gente se refere a Silmara e ao Edson, que estão direto também ali, que são seus filhos que estão ajudando. Eu quero também agradecer todos da sua família, né? Agradecer a Suzana, que está aqui com nós também, que é a sua filha, porque sempre tem a mulher e a família junto, né? Então, eu quero agradecer a todos que sempre estão com nós e deram esse apoio também para a senhora estar aqui com nós hoje, contando a sua história. Eu sempre falo, dona Terezinha, que para vir aqui para contar a sua história, para que deixe sempre essas informações, porque vai ficar no nosso canal do podcast Fala Mulher, pode passar anos, quem for procurar lá vai estar a entrevista da dona Terezinha, e todos na parte da rede social também vai estar a sua história da vida lá. Então, a gente sabe que esses dias a senhora foi homenageada, né? A senhora contou que a senhora teve homenagem aqui. Fala um pouco para nós dessa homenagem que realizaram para nós, da empresa que veio proporcionar, do prêmio que a senhora recebeu também da empresa. O que a senhora fez que a senhora recebeu esse prêmio? Então, conta para nós isso, que a gente quer saber também essa história que a senhora nos passou aí. Então, porque eu fiz um bom trabalho. Eu sempre fui dedicada, eu sempre fiz o que a empresa pediu, eu nunca desobedeci, nunca fiz nada de errado. Lógico, assim, às vezes, você pode ter feito alguma coisa, mas não que eu quisesse fazer alguma coisa errada. E ter amor no trabalho. Então, ensinei os meus filhos para eles continuar, para eles não deixar, para eles continuar fazendo como eu fiz. Tá, e falando do prêmio que a senhora recebeu, acho que a senhora teve quantas as premiações que a senhora recebeu. Aqui na mesa você pode ver uma placa também que ela recebeu, né? Recentemente teve homenagem, saiu todos os meios de comunicação aqui da nossa cidade, homenagem que a senhora recebeu também. Conta para nós dessas homenagens, como que foi, né? Essa placa que a senhora recebeu aqui também. Fala para nós isso, dona Terezinha. Então, essa placa eu recebi agora, homenagem
por eu estar deixando a encomenda. Isso foi uma placa da encomenda. Mas eu já tive uma homenagem em 95. Esse foi da passagem. Foi em Curitiba. E eu tive, em vários, em Gera que a gente teve, eu recebi vários prêmios. E também quero continuar. Ainda se for possível, posso receber mais algum prêmio ainda, porque eu vou continuar trabalhando. Sim, que orgulho, né? Ter a dona Terezinha trabalhando na Princesa, né? Se dedicando toda a sua vida ali. E ela é uma mulher com muita experiência. Eu te digo para você aí, que quiser conversar mais com ela, pode chegar até na rodoviária ali, no período que ela estiver ali, bater um papo com a dona Terezinha, porque é muito delicioso você escutar essas histórias delas. Antes de nós começarmos o programa, a gente já estava conversando, então a gente conseguiu descobrir também muitos detalhes da sua vida que ele nos fortalece. É isso que é importante. Quando nós trazemos as nossas convidadas aqui, é para você, nosso internauta, fortalecer vocês aí. Tanto faz homem, mulher. Quando nós voltamos, falamos sempre nas mulheres, nós não queremos dizer que nós não olhamos também para os homens, porque sempre ao lado de uma mulher tem um homem, né? E a gente quer que sempre o homem e a mulher caminhem junto, como exemplo da dona Terezinha. Ela empreendedora e ela e seu marido caminharam junto para chegar até onde chegaram hoje com a empresa deles, eles caminhando junto. Então, esse exemplo, essa dedicação da dona Terezinha serve para você aí, que está muitas vezes pensando em trocar, em saber o que fazer. Então, lembre, nosso podcast ele fica lá no canal do YouTube. A hora que você quiser voltar lá, escutar, relembrar a história da dona Terezinha, você volta lá e assiste de novo toda essa entrevista, que é uma entrevista com conteúdos diferenciado do nosso dia a dia. Porque nunca uma empreendedora é igual a outra. Ela tem a sua persistência que ela leva para o seu dia a dia. Dona Terezinha, já falamos do legado, já falamos da paixão, já falamos das dificuldades, como era que não tinha nem asfalto, que não tinha nada de tecnologia. Falamos da sua família, falamos dos seus filhos, dos seus netos, né? Eu quero que a senhora passe para nós as informações que eu às vezes não perguntei para a senhora e a senhora quer levar aos nossos internautas. Muitas informações que a gente sabe que a senhora tem mais aí para nos passar, né? Mas eu quero que a senhora fique bem à vontade para a senhora nos passar essas informações. Mas antes da senhora passar, já vai pensandinho aí, eu quero mandar um abraço aos nossos patrocinadores, as pessoas que estão sempre com nós, todos os nossos encontros, todas as quintas-feiras. Vai um abraço para a Autobras, toda a sua equipe que trabalha, na frente a Luciane. Vai também aqui um abraço para a Rose Buri, a nossa terapeuta em Theta Healing. A Juliane, que tem um estúdio que cuida da beleza das mulheres também. Nós queremos mandar um abraço para a Tamires, a fotógrafa, que já esteve aqui também, contando suas histórias de vida. Para o Estúdio Nova, a você que quer cuidar da sua saúde, você tem na Ligeiras do Sul, o Estúdio Nova. A Tati Docinhos, quero mandar um abraço para ela também. Quero mandar um abraço para a Tice, a nossa primeira-dama lá do Marquinho. E também a Maria Bonita, que esteve aqui no nosso programa, a Si Carvalho, com seus doces, com a sua história também de vida. Nós queremos mandar um abraço para ela. E hoje, nós queremos desde já, agradecer, dona Terezinha, da senhora com 80 anos, 61 trabalhando numa empresa, e hoje se disponibilizar a vir aqui contar a sua história, a sua vida, que é exemplo para todos nós, a todas as mulheres, a todas as pessoas que estão nos assistindo. Então, desejar, eu quero te agradecer muito, dona Terezinha, da senhora ter vindo, porque para vir, você abrir tua história de vida, não é para qualquer um, né? E é uma história linda, que eu falei para ela, dá um livro para contar a história dela. Então, tomara que um dos filhos, ou uma prof que nós temos aí na família, escreva um livro da história da dona Terezinha, para que fique sempre registrado, sempre, que é essa história maravilhosa. Lá em Ligeiras do Sul não tinha asfalto, não tinha tecnologia nenhuma, e ela se manteve firme.
ali na sua empresa. Então, fala para nós o que nós não perguntamos para a senhora e a senhora gostaria de deixar essa mensagem para as nossas mulheres, para os nossos internautas aí. Sempre pensar positivo, não desistir do seu sonho, que vai para frente. E também eu agradeço você pelo convite, agradeço por deixar eu contar minha história. Me fala um pouco também, dona Terezinha, a questão nós não entramos nesse assunto, e nós sempre buscamos, né, no pensamento positivo que a senhora falou, também buscar um Deus, né? O Deus que a senhora busca, que é o Deus de todos nós, né? Como que a senhora colocava essa parte na dificuldade ali muito, essa parte da religião também com a sua família, como que a senhora conduzia essa parte aí também, porque isso também é muito importante para vocês às vezes aí, que estão com alguma dificuldade, escutar esse exemplo também dela, né? Ela tem muito mais para contar, muitas histórias ainda, mas eu quero que a senhora fique bem à vontade. Para a senhora, na sua opinião hoje, aquilo que nós não perguntamos, que a senhora acha que para os nossos internautas lá vai ser muito importante, a senhora pode nos falar. Então, você tem que colocar Deus em primeiro lugar, porque sem Ele a gente não faz nada. E eu sou uma pessoa muito devota, sou devota de Nossa Senhora Aparecida, e então eu sempre estou fazendo meus pedidos, mesmo nas horas boas, nas dificuldades, como teve a pandemia. A pandemia teve semana que a rodoviária ficou fechada. E a gente teve que manter todos os ajudantes da gente, né? Tanto os motoristas da encomenda como a Oeste e a Silmara na rodoviária. Então, foi dificuldade, mas com fé em Deus, você alcança qualquer coisa. Falando desse tempo ali, né, que a senhora tocou nesse assunto, da pandemia, né? A senhora, na sua experiência de vida, né, dessa pandemia que teve aí, ela foi um desafio para todos, né? Para todo mundo. Mas a senhora, na área do transporte, ficou fechada. O que a senhora reinventou para que a senhora não parasse com tudo? A gente teve que se manter, porque ali, por exemplo, eu tive que deixar do balcão, não consigo, por causa da idade, eu não pude ficar na rodoviária. Eu tive que ir lá fui para a encomenda, fiquei só na encomenda. E fiquei um tempão, quase 1 ano, 2, sem poder vir na rodoviária. Depois eu fui voltando aos pouquinhos. Mas foi um desafio muito forte, porque as pessoas deixaram de viajar, a empresa teve que diminuir os horários, então agora está voltando, aos poucos está voltando ao normal. São desafios, né? 80 anos. Eu quero que a senhora nos fale o que a senhora faz para se manter nessa sua saúde, né? Que a senhora está bem, que a senhora faz as suas caminhadas, Nós encontramos muitas pessoas na sua idade que muitas vezes estão lá nas suas casas quietinho, não conseguem. E a senhora, para os nossos internautas que estão aí em casa, que estão nos assistindo aí, o que a senhora faz para se manter tão jovem, que não dá para dizer que a senhora tem essa idade, e tocando toda essa estrutura que a senhora, contando o que a senhora faz, que faz caminhada, que vai pagar suas contas, que não gosta muito que outros façam, né? É a senhora mesmo que faz. Então, passa para nós essa experiência, né? Para o que a senhora faz para nós, para se manter hoje na idade que a senhora está e não aparenta ter, né? Então, conta o que a senhora faz, qual que é a sua alimentação, né? Como que é isso? Passa essa sua experiência aí também para nossos internautas aí. Na minha opinião, é o trabalho que ajuda. Porque se você não trabalhar a cabeça, você vai ficando preguiçoso. Então, se você tem uma responsabilidade, você sabe que você tem aquilo para fazer,
e tem que fazer. Então, tudo isso ajuda a você se manter. Então, eu foi assim, eu sempre trabalhei desde cedo e tinha na rodoviária, tinha muitas vezes que a gente ficava até tarde, até fechar os caixas, até vir outra pessoa. Então, a minha cabeça sempre esteve ocupada. É isso que ajuda a gente a se manter. E eu me cuido muito na alimentação. Isso que é importante, e faz as caminhadas, né? Faço as caminhadas e só essa ida e vinda de casa na rodoviária já dá uma boa caminhada. Então, para você que está aí em casa, se lamentando, porque eu tenho eu não quero fazer isso, porque eu já estou na certa idade, porque eu já contribuí. Pega esse exemplo aqui da dona Terezinha, né? Carrega com você ocupar a cabeça, ter responsabilidade no que você faz. Então, todos nós, independente da idade que você tiver, busque isso, essa de você cuidar do teu eu, de você cuidar da tua alimentação também e se cuidar mesmo, né? E eu tenho certeza que a dona Terezinha com certeza faz os seus micros momentos de felicidade com a família. Reunir quem acompanha aqui já pelo canal, pelo Instagram, eu sempre estou colocando os vídeos e sempre estou falando, né? Do cuidado que a gente tem que ter com o próprio eu de nós. E buscar o teu eu. Mas também os teus micros momentos de felicidade, porque a vida é tão corrida, né, dona Terezinha? Você tem hora para tudo, mas você tem que tirar teu momento. Então, o micro momento que eu falo é você reunir a tua família e ficar conversando com ela também. Reunir em volta de uma mesa, esse é um micro momento de felicidade, porque você não consegue muitas vezes reunir todo mundo, ficar 1 hora, 2 ali, porque todo mundo trabalha, mas conserve esse micro momento. O micro momento do chimarrão, né? Das pessoas que gostam de tomar chimarrão, encontre um micro momento de fazer algo que você se dedique, que você ocupe sua cabeça também, cuidando do seu próprio eu, para chegar como a dona Terezinha, na idade que está hoje, e não dá para dizer que ela tem essa idade. Então, assim, a você aí que está aí desanimadão, né? A desanimadona, pega esse exemplo aqui dela. Então, ela passa para nós essa segurança, essa lucidez em tudo que ela está contando da sua história de vida. E é isso que eu quero levar para vocês, nossos internautas. Nós queremos que a dona Terezinha, já começamos a fazer nossa parte de nós, da experiência dela nos contar tudo que ela tem para passar para nós, mas também algo que ela queira ainda acrescentar a mais, para nós já ir finalizando, né, o nosso programa. Sabemos que a dona Terezinha também tem bastante compromissos, então para que ela fique bem à vontade, né? Há alguma história que a senhora tem lá que nós não mexemos, né? A senhora falou da pandemia. A pandemia foi uma história que tem aí muito ainda para ser. Hoje se enfrenta ainda muita dificuldade por causa dessa questão da pandemia, né? E mais algo que a senhora queira falar para nós aí, dona Terezinha? Fique bem à vontade, bem tranquila, que a gente quer explorar muito essa nossa entrevista com a senhora ainda. Eu esqueci de uma dificuldade. Na época que teve aquela greve dos caminhoneiros, foi bem difícil, porque daí o caminhão não podia passar para trazer as encomendas. A gente ficou vários dias parado. Também tivemos uma grande perda. E também para as pessoas saber que eu continuo ali. Se alguém precisar alguma coisa, só ligar. Se eu não estiver na rodoviária, mas tem a Silmara, tem o Edson, que eles vão ajudar a pessoa que está precisando. Ali na rodoviária, todo esse período que a senhora passou e passa ainda ali, qual a situação que assim a senhora não esquece do que aconteceu ali, né? Uma situação que a senhora
nossa, isso eu vou levar para minha vida inteira, não vou esquecer. De alguma situação que teve ali, de alguma pessoa que chegou para comprar passagem, alguma história que alguém relatou para a senhora, nem que a senhora diz assim, esse eu vou levar para minha vida inteira, essa história. Eu tive várias histórias, bastante. Eu tive história de cliente que chegou, que eu tive que ir pegar na rodovia, levar para casa, criança, menor de idade. Eu tive história também que a gente teve uma senhora que teve um nenê dentro do ônibus. E daí o ônibus chegou aqui, a gente levou ela para o hospital. São várias histórias. Olha que coisa maravilhosa, né? Que nem eu falo, dá para escrever um livro. Dá para escrever um livro de tantas histórias, né? Ao nascimento de uma criança, isso também é muito marcante. Lógico que tem muito mais história, né, dona Terezinha? Tem que ela nem falou, chegou na rodovia, ela foi buscar, teve que achar a casa para entregar. Então, você vê quanto que isso é importante. Muitas vezes, ao olhar das pessoas que chegam ali para comprar uma passagem, pensar, a gente vai chegar lá, coisa simples. Vou só lá, ela vai lá comprar uma passagem. Hoje tem tecnologia e está mais simples. Mas de primeiro não era assim. De primeiro era totalmente diferente. Então, cada tijolinho, cada dia, ela é uma história diferente. Nunca se repete nada todos os dias. Mas essas histórias que a dona Terezinha nos passa, ela muitas vezes ela pode ser comparada com a tua situação que você está aí hoje, que está desanimado, né? Que não vê uma oportunidade. Mas se espelhe na dona Terezinha, nesse livro de conhecimentos que nós temos aqui, de passar para nós todas essas informações que ela está nos passando. Então, é gratificante. É só quem está aqui perguntando para ela. A minha vontade é de perguntar muito mais coisa aqui, gente. Dá vontade de você ficar, mas nós não podemos, né? Ficar muito tempo, mesmo respeitando ela pela sua experiência, pela sua idade, né? A gente tem que também respeitar esse tempo também. Mas a minha vontade, eu tenho muito mais perguntas para fazer aqui para ela, mas eu só quero que ela fale o que vier para ela agora, que ela acha relevante, que ela acha que é importante nós estarmos conhecendo essa parte que a gente não perguntou diretamente. Então, assim, a pandemia, que é uma experiência que todos nós passamos, mas imagina numa rodoviária que não tinha ônibus para lugar nenhum, né? Atender a questão de um parto dentro de um ônibus. Então, assim, são muitas histórias, né? Para nos levar até você, nosso internauta aí, que está nos assistindo. Então, que vai um abraço e gratidão por você estar aí com nós todo esse tempo ouvindo a história da dona Terezinha. Eu agradeço de coração pela oportunidade e pedindo a Deus que continue me dando saúde, me dando força, que eu possa continuar mais um bom tempo aí no meu serviço, na Princesa dos Campos. Nós torcemos que Deus continue passando sempre para nós bastante experiência, como a senhora já está passando, né? Essa experiência do nosso dia a dia. Mas então vamos já agradecendo a ela, agradecendo toda a família por ter proporcionado esse encontro hoje, da sua história de vida. E gratidão por a senhora ter aceitado. E te desejo sucesso, que continue sendo esse exemplo de mulher, de sabedoria, e que eu tenho certeza que todos, tua família, e como nós, laranjeirenses, temos orgulho de fazer parte, junto das ter a senhora em Laranjeiras do Sul, expressando todo esse conhecimento para toda a nossa região. Gratidão, dona Terezinha, e muito obrigado por tudo mesmo. Eu que agradeço, e agradeço a toda a minha família. Um abraço de coração. Obrigadão. Toda quinta-feira, às 20 horas, no podcast Fala Mulheres, Regiane Castro recebe mulheres empreendedoras para entrevistas dinâmicas e cheias de conteúdo.
História